A infraestrutura do CNPEM, Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, atende a diversos pesquisadores da USP. No Instituto de Física, o laboratório do professor Fernando Garcia usa a luz síncrotron para entender as propriedades de materiais como supercondutores. Bem, o nosso grupo se dedica essencialmente a estudar uma área chamada Física da Matéria Condensada, que é, na verdade, uma das maiores áreas da física, talvez a maior área da física. É um novo nome que a gente dá para a área da física do estado sólido, mas ela recebeu esse novo nome porque muitas vezes quando a gente olha para um sólido e quer entender um sólido, a gente percebe que muita coisa dentro de um sólido se comporta de diferentes formas. Ele pode se comportar como gás, pode se comportar como um líquido. Ela é uma área de ciência básica e que se dedica a estudar os mecanismos de como um material funciona. Então ela está, de certa forma, conectada também com aquilo que a gente chama de ciências de materiais, que é um passo mais aplicado para frente. Bem, a maior parte dos materiais que nós investigamos e que nós trabalhamos em nossas pesquisas são, na verdade, materiais metálicos. Mas a gente tenta olhar para esses materiais com um olhar químico, para poder tentar entender exatamente as propriedades mais íntimas desse material. A gente consegue dar uma dica, por exemplo, sobre como que as pessoas dedicadas em ciências de materiais, o que elas podem fazer para poder aperfeiçoar as propriedades desses materiais. Toda vez que a gente vai analisar um experimento no nosso grupo, é claro, a gente precisa analisar esse experimento, que ele gera muitos e muitos dados, a gente precisa analisar ele a partir de alguma teoria. Essas teorias, no entanto, é como que elas só descem, na verdade, a cara para a gente que as coisas têm. Quando a gente faz o experimento, além de ter realmente a cara, a forma geral da coisa, a gente começa a enxergar também os olhos, o nariz, a boca, e ter uma ideia mais exata de quais são as propriedades desse material. Um dos exemplos desses materiais metálicos com que a gente trabalha são chamados materiais supercondutores. Supercondutores são materiais muito importantes. O que define um supercondutor é que ele é um material, por exemplo, que não tem nenhum tipo de dissipação de energia quando carrega uma corrente elétrica. Ele é capaz de conduzir energia elétrica sem resistência. Ele também é um material muito importante para produzir altos campos magnéticos e encontra aplicações que vão desde a medicina ou realmente aplicações em eletrônica que são também muito importantes. Mas a gente tenta entender esses materiais para que a gente possa aperfeiçoar suas propriedades. Em geral, os supercondutores são supercondutores em temperaturas muito baixas. Então a gente precisa tentar entender como fazer com que o material seja um supercondutor numa temperatura mais alta, né, mais próximo do nosso ambiente aqui. Agora, no material supercondutor, acontece que ele é supercondutor por conta de por várias propriedades, como, por exemplo, propriedades do elétron, como o spin, propriedades da órbita do elétron e propriedades da própria carga do elétron. Mas isso também tem que conversar com outras coisas do material, com a própria rede do material. Então, o que a gente busca entender é exatamente como que todas essas coisas se interrelacionam no material e depois ainda entender como que tudo isso se interrelaciona com a química do material. Mas para a gente estudar esses materiais, a gente precisa enxergar o que está acontecendo dentro desses materiais. E é aí que entra, na verdade, o nosso uso do laboratório síncrono. O laboratório síncrotron, ele é, na verdade, um grande microscópio em que a gente consegue botar as nossas amostras lá e olhar exatamente o que está acontecendo com os elétrons, com seus níveis de energia, com todas as suas propriedades. É por conta disso que a gente é, na verdade, um grande usuário do síncrono e a gente espera que o Sirius leve a nossa pesquisa, de fato, para um outro patamar. Quando a gente pensa num acelerador como o Sirius, o que a gente está falando é de um acelerador que, na verdade, produz o que a gente chama de radiação. Todo acelerador produz radiação, né? Toda vez que a gente acelera uma carga, a gente produz a radiação. Mas num acelerador como o Sirius, a gente usa essa radiação no nosso microscópio. Na verdade, o microscópio que a gente já conhece, ele também faz isso. Só que a radiação é essencialmente a luz que a gente conhece. Então ele focaliza a luz no material e você consegue enxergar ele. No Sirius, o que a gente faz não é muito diferente. Só que a luz que está lá, na verdade, é o que a gente chama de raio-x. A gente usa vários elementos de lentes e coisas desse tipo, focaliza nossas amostras e tenta enxergar o que está acontecendo dentro delas. Lá no Sirius, como qualquer outro grande laboratório síncrono, você tem o acelerador e você tem várias estações experimentais. O nosso grupo a gente pretende usar essencialmente 3 estações experimentais. Uma estação chama-se EMA. A EMA é uma estação experimental que vai ser dedicada ao estudo de amostras em condições extremas.
Quando eu falo condições extremas, significa, por exemplo, colocar uma pressão muito, muito grande na amostra. E quando eu falo muito, muito grande, seria uma pressão, por exemplo, parecida com o que você encontra no núcleo da Terra. Então essa linha de luz, para a gente, é extremamente importante, porque quando a gente coloca pressão, a gente consegue alterar propriedades do material. Mas existem muitas pessoas que vão usar a EMA, por exemplo, até para poder tentar entender questões de geofísica, por exemplo, tentar entender como que as coisas estão dentro do próprio núcleo da Terra. Uma outra linha que a gente vai usar também é a linha IP. A linha IP é uma linha que vai combinar um que a gente chama de experimentos que são de absorção e emissão, e além disso vai ter toda uma geometria de um experimento de espalhamento. É uma linha bastante complexa e que a gente pretende usar em nossos materiais para entender como que essa parte de absorção e emissão varia com a geometria que a gente está estudando no material. Isso é uma informação muito importante para entender propriedades de supercondutores. A última linha que a gente também pretende usar é uma linha chamada SAP. E a SAP é uma linha que permite a gente olhar os níveis de energia dos elétrons em metais. Em geral, quando você está olhando um material que é isolante, você olha os níveis de energia desse material por experimentos de absorção do raio-x. A gente não. A gente, na linha SAP, para olhar propriedades do metal, a gente vai precisar olhar o efeito fotoelétron que é produzido nesse material, que é o mesmo efeito, por exemplo, que levou Einstein a ganhar o prêmio Nobel no início do século XX. Então a SAP usa esse efeito que nós já conhecemos há 100 anos, mas num contexto completamente diferente.